Fala gatinho, fala gatinha, chegamos aí ao terceiro vídeo da nossa playlist de eletrodinâmica, resolução de exercícios aqui dessa lista da terceira série do ensino médio. Dá o like no vídeo aí, não esquece não, se inscreve no canal se ainda não fez isso. Vamos continuar, esse é o oitavo exercício, né? É o terceiro vídeo, mas já estamos no oitavo exercício. Agora entrando aqui na resistência elétrica. Esses próximos exercícios aqui, acho que são 4 nesse vídeo, todos a respeito da primeira lei de Ohm, tá bom? Primeira lei de Ohm, lembra lá da nossa piramidezinha URI, pra gente resolver os cálculos aí, ó, né? Tensão, resistência, corrente elétrica, né? A tensão divide a corrente e divide a resistência, né? E resistência e corrente elétrica multiplica. Essa piramidezinha aí nos ajuda a resolver os exercícios. Vamos fazer a leitura do exercício 8? Um resistor de 100 ohms. Então, encontrei aqui, né, o valor da resistência, né, o valor R, é percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Então, aqui tem o valor da intensidade da corrente elétrica. A diferença de potencial, DDP, ou tensão nos terminais do resistor em volts é igual a... Então, eu quero descobrir a DDP, né? Que eu não sei essa informação. Então, para mim achar a tensão, de acordo com a minha piramidezinha aqui, meu esquema de pirâmide, eu multiplico a resistência pela corrente, tá bom? Então, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, vamos jogar aí na fórmula. A tensão é resistência, é os 100 ohms, vezes a corrente, que é 20 amperes. 100 vezes 20, 1 vezes 2 é 2, 2 zeros do 100, 1 zero do 20, 2000 volts, alternativa D, tá? Isso daí, alternativa D. Pronto, nono exercício. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts. Temos aqui a informação da tensão, né? DDP, 220 volts. Sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Então, lá na resistência do chuveiro, está passando uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual que é a resistência elétrica desse chuveiro? Tá? Para achar a resistência, a gente pega então a tensão e divide pela corrente. Não é isso que está nos informando aqui? A pirâmide, resistência, U sobre I. Tá aí. Bora jogar então aí na fórmula. A resistência é a tensão da rede é 220, a intensidade da corrente é 10 amperes, aqui ó, aqui ó, toma 22 por 1, 22 ohms. A resistência tá aqui, letra C, certinho? Vamos lá, próximo exercício, né? Está indo rápido, esses são exercícios aqui bem simples. Vamos aí para o exercício número 10. Esse daqui tem uma historinha, né, contada ali para nós. Vamos fazer a leitura e depois resolver aí. Bom, 10. Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente elétrica, a duração, a resistência da porção do corpo envolvida, tá? Então, o choque, né, vai
promover diferentes sensações, diferentes resultados, dependendo do lugar em que o choque, né, foi aplicado aí em nós, né, onde que essa corrente elétrica passou, né, se é no braço, se é na perna, se é no tórax, né, se é na cabeça. Cada parte do nosso corpo aí tem uma resistência e aí a corrente elétrica vai ter uma intensidade. Também vai depender da intensidade dessa corrente, de quanto tempo que essa corrente ficou passando ali no nosso corpo. Então vamos supor o seguinte, ó, suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 mA, tá bom? Então a corrente aqui é de 4 mA. Já vamos colocar aqui como 10 a menos 3 amperes, né? Porque a gente sabe que o mili é 10 a menos 3. E a resistência da porção do corpo envolvida seja de 3.000 ohms. Então a parte que essa corrente ela passou tem uma resistência de 3.000 ohms. Já que a nossa corrente está com notação científica, vamos colocar esse 3.000 também em notação científica. 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 1.000 ou 3 10 ao cubo. 3 10 ao cubo ohms. Tá bom? Então podemos afirmar que o choque elétrico pode ter sido devido ao contato com uma pilha grande de 1,5 volt, os contatos de uma lanterna contendo uma pilha grande de 6 volts, os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts ou a descarga elétrica produzida por um raio num dia de chuva. Vamos eliminar essa letra D, não é? Até o exercício falou um choque produzido por uma corrente de apenas 4 mA. Se é uma corrente muito pequena, não pode ser aí uma corrente, né, aí de um raio, né? Então já vamos eliminar. Mas como que eu sei se é 1,5 volts, se é 6 volts ou 12 volts? Então é só a gente jogar na nossa fórmula lá, na nossa URI, né? A fórmula da primeira lei de Ohm, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então eu tenho que a tensão é igual resistência 3 10 a terceira, que multiplica a corrente, que é 4 10 a menos 3, tá bom? Então aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12. Aí multiplicando e somando, eu vou somar mais 3 com menos 3, né? Então essas notações aqui, essas potências de base 10, elas vão se cancelar, né? Conserva a base e soma os expoentes. Então eu vou somar 3 com menos 3, né? Vão ser canceladas. Então a tensão ali que provocou aquele choque naquela pessoa foi uma tensão de 12 volts. Então pode ter sido os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts. Fechou? Então vamos lá agora para o 11º exercício, o último aqui desse vídeo, que é, né, de corrente da primeira lei de Ohm, tá bom? Então vamos lá, fazer a leitura. Ó. Na figura ao lado temos o gráfico da tensão U aplicada a um condutor em função da intensidade da corrente I que o percorre, tá? Vai aumentando aqui o valor da corrente, vai aumentando o valor da tensão, né? Determine o valor da resistência quando a tensão vale 20 volts e 60 volts e em seguida marque a alternativa correta, beleza? Então vamos lá. Primeiro, se eu tenho aqui, né, a tensão de 20 volts, eu vou ter aqui uma corrente de 25 mA, tá? Então como que eu acho a resistência? Resistência é a tensão dividido pela corrente. Então vamos achar aqui com 20 volts. Resistência é igual tensão 20, que divide a corrente 25, só que miliampere, 25 10 a
menos 3, tá bom? Resolvendo aqui essa divisão, 20 dividido por 25, né? 20 por 25 é 4/5 ou 0,8. Aí agora, como 10 a menos 3 ele está no divisor, ele vai inverter o sinal do expoente, vai ficar 10 à terceira, tá bom? Tirando aqui da notação científica, porque nossos números ali não estão em notação científica, eu vou pular 3 casas com a vírgula, me deu aí o valor de 800 ohms. Esse é o valor. De cara, a gente já consegue ver aqui, ó, né, que essas alternativas aqui dessa lista de exercício, ela está errada, né? Temos duas coisas para analisar do porquê que ela está errada. A gente tem total confiança no nosso cálculo, que deu 800 ohms, né? Temos total confiança nisso, não tem essa alternativa lá. E outra coisa, quando ele fala aqui que muda a voltagem de 60, de 20 para 60, aumenta 3 vezes, a intensidade da corrente também vai aumentar 3 vezes. Então a proporção vai ficar a mesma, né? A proporção vai ficar a mesma. Tá vendo que é linear? É constante aqui, ó. A linha do gráfico é linear, então é proporcional. Se aumentei aqui 3 vezes, aqui aumenta 3 vezes. Então a relação entre eles vai continuar a mesma, sempre vai ser 800 ohms, tá? Então na hora que eu estava elaborando essa lista, talvez eu tenha pegado as alternativas de um outro exercício, tá bom? Então pode manter aqui só o cálculo, esquece as alternativas ali. Chegamos à conclusão que a resistência é 800 ohms, independente aí da voltagem aplicada. Como é um resistor ôhmico, a resistência dele é constante e aí a corrente vai variar de acordo com a tensão fornecida ali. Fechou? Então finalizamos aqui nossos exercícios de primeira lei de Ohm, né? O 11º exercício. O 12º em diante a gente vai falar da R igual a rola, segunda lei de Ohm, que considera aí o tamanho e a grossura do fio. Fechou? Te vejo lá, gatinho, te vejo lá, gatinha. Até a próxima.